Capítulo 10. Obediência na graça. Se a graça que você recebeu não ajuda a guardar a lei, você não recebeu a graça. Martin Lloyd-Jones. Já abordamos a existência da lei moral antes que chegássemos à lei cerimonial. Também apresentei Adão, o primeiro homem, o cabeça da humanidade, como ser humano criado em plena sintonia com o Criador e sem pecado. Agora, gostaríamos de chamar a atenção do leitor para o fato de que, desde a criação do homem, Deus esperava que os seres humanos que ele criara lhe voltassem total obediência. Isso já era esperado antes da queda. Acerca disso, John Wesley comenta: ao homem reto e perfeito, Deus lhe deu a lei perfeita, exigindo plena e completa obediência a ela. Deus requeria inteira obediência a cada disposição legal, e isso sem intermitências, desde o momento em que o homem se tornara em alma vivente até o tempo em que terminasse a sua prova. Nenhuma permissão se deu a menor falha, e na verdade, não era necessário semelhante permissão, estando o homem preparado para cumprir a tarefa imposta e perfeitamente provido de todas as boas palavras e obras. Se a obra redentora de Cristo visa a restauração do homem à posição original, ou seja, antes da queda, por que deduzir que essa obra apenas perdoa pecados cometidos, mas não empodera o homem para viver a obediência que dele era requerido no princípio? Um dos grandes equívocos na interpretação do que é graça é achar que ela veio anular completamente a ideia da obediência às leis divinas. Muitos alegam que a fé revelada por meio do Evangelho não requer obediência. Grande engano. O apóstolo Paulo, na epístola dirigida aos Romanos, a qual podemos classificar de um verdadeiro tratado de fé, justificação e graça, emprega a expressão obediência que vem pela fé no início, Romanos 1:5, e no fim, Romanos 16:26, na sua carta. Atente para essa última referência. Ora, aquele que tem poder para confirmá-lo pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Romanos 16, verso 25 e 26. O evangelho não veio substituir a obediência que o homem deve a Deus. Pelo contrário, como demonstraremos neste capítulo, a graça é uma força capacitadora que nos foi dada, não apenas para perdoar os pecados cometidos, como também para nos ajudar a evitar cometê-los. A graça nos empodera para viver a obediência aos mandamentos do Deus eterno. Falando da lei de Cristo, em vez de ser anulada, é estabelecida pela fé. Romanos 3:31. John Wesley, conhecido mensageiro da doutrina da santidade, exortou: esforcemo-nos por estabelecer desta forma a lei em nós mesmos, não pecando porque estamos debaixo da graça, mas usando de todo o poder que decorre da graça para cumprir toda a justiça. Em resumo, a graça não diz respeito apenas à porta de entrada do reino de Deus ou ao início da caminhada cristã. Ela é para toda a jornada. Interessante é a forma como Tony Cook aborda o tema. A graça de Deus não está unicamente envolvida em nossa iniciação na família de Deus. Também está presente para nos ajudar em nossa caminhada com o Pai. A graça que nos salva também nos capacita a viver uma vida produtiva e satisfatória para Ele. John Newton, autor da música Amazing Grace, Graça Maravilhosa, transmitiu essas duas aplicações em seu famoso hino Graça Maravilhosa, quão doce, ó som, que salvou um miserável como eu. Início da caminhada. Depois ele escreve: essa graça que me trouxe tão longe também me guiará até meu lar. Continuação da caminhada. Estou feliz que a graça que me salvou também tenha me trazido até aqui. E feliz também, pois ela continuará me conduzindo até estar em casa, com ele no céu. Também sou grato pela graça de Deus, não por estar somente disponível para mim apenas no passado, para ser salvo por ela,
mas por ser parte de mim hoje. A natureza de Deus está em mim e sua graça presente em meu interior. Está sempre pronta para me ajudar a viver a vida que Ele quer que eu viva. Uma das coisas que mais me preocupam no cenário atual da cristandade é a forma com que, em nome da graça, muitos têm sido levados a acreditar que a obediência perdeu sua importância ou até mesmo tornou-se absolutamente desnecessária. Não há base bíblica para que alguém pressuponha tal coisa. Contudo, mesmo assim, esse erro vem se repetindo desde o início da era cristã. Um escrito anônimo ao qual alguns se referem como o mais antigo sermão conhecido, que acabou denominado como a segunda carta de Clemente, embora não se trate de uma carta nem possa ser atribuída a Clemente, referia à preocupação das principais gerações dos líderes da igreja acerca da obediência. Esta, portanto, é a nossa recompensa oferecida a Deus, reconhecermos aquele por meio do qual estamos salvos. Mas como o reconheceremos? Fazendo o que ele manda e não desobedecendo a seus mandamentos, honrando-o não apenas com os lábios, mas também com o coração e a mente. O próprio Clemente, bispo de Roma e um dos chamados pai da igreja, exortou em sua primeira carta os irmãos à obediência devida a Cristo. Agora que isso está claro para nós e já espreitamos as profundezas do conhecimento divino, somos obrigados a cumprir ordenadamente o que o Mestre nos mandou fazer nos tempos adequados que ele estabeleceu. O recebimento da graça nunca foi desculpa para evitar a obediência. Dallas Willard afirmou: a obediência e o ensino visando a obediência não formam uma unidade doutrinária ou prática com a salvação apresentada nas versões recentes do Evangelho. A. W. Tozer, falando sobre o mesmo assunto, desabafou: as Escrituras não ensinam que as pessoas de Jesus, nem qualquer um dos importantes ofícios que Deus lhe entregou, podem ser divididos ou ignorados de acordo com os caprichos humanos. Portanto, devo ser franco quanto à minha impressão de que uma notável heresia tem surgido em todos os círculos cristãos e evangélicos. O conceito amplamente aceito de que somos seres humanos que podem optar por aceitar Jesus Cristo apenas porque precisamos dele como Salvador, que temos o direito de desprezar nossa obediência a ele como Senhor, como bem entendemos. Esse conceito nasceu naturalmente de um equívoco quanto ao que a Bíblia realmente afirma sobre o discipulado e obediência ao cristão. Ele é agora encontrado em quase toda a literatura evangélica. Confesso que estou entre aquele que prega esse conceito antes de começar a orar com seriedade, a estudar com diligência e a meditar com angústia sobre toda a questão. A verdade é que a salvação, a parte da obediência, não é conhecida nas Sagradas Escrituras. Pedro explica que somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, para a obediência. 1 Pedro 1:2. Mencionamos no primeiro capítulo a denúncia de Judas, irmão de Tiago, acerca de homens que transformaram a graça de Nosso Senhor em libertinagem. Entretanto, ao longo dos séculos, esse mesmo desvirtuamento da graça se repete com periodicidade indefinida, mas sempre com determinação recorrente de voltar a sabotar a sã doutrina. Não podemos permanecer indiferentes a tais investidas contra o Evangelho. Stanley Jones, missionário por muitos anos na Índia, onde começou oposição e perseguição ao Evangelho, afirmou: o maior inimigo do cristianismo não é o anticristo, é o subcristianismo. Apesar disso, muitos ainda continuam não percebendo a força opositora desse subevangelho que tenta diluir a obediência divina a Cristo. Em seus dias, Martinho Lutero, pregador da justificação pela fé, não por obras, e mensageiro da graça, também teve que lidar com esse desequilíbrio doutrinário. Lutero criou um neologismo para definir tal mentalidade. Tratava-se do termo antinominalismo ou antinomismo, que era usado para exprimir a ideia dos que criam que, sobre a dispensação do Evangelho da Graça, a lei moral passa a não ter nenhum valor ou obrigação, uma vez que somente a fé é necessária para a salvação.
Obviamente, o reformador não concordava com tal pensamento. Russell Shedd expressa-o da seguinte forma: esse termo, originário do grego, quer dizer contra, ante, a lei, nomos, sinônimo do vocabulário libertinagem. Trata dos que pensam que a graça é tão abrangente que todo esforço para fazer o que Deus manda é desnecessário e até errado. O antinomianismo crê que a graça anula toda a obrigação da lei. O antinomianismo, ao desprezar a lei, faz com que ela não tenha nenhuma função legítima. Na antiga aliança, a lei compungiu a consciência, forçando o povo a buscar um refúgio no Evangelho. Assim pensavam Calvino. Mas crer que a recepção de tão estupendo presente como é o perdão dos pecados não cria qualquer obrigação é esquecer que a aliança que Deus faz com suas criaturas sempre traz consigo suas exigências. Presumindo que o privilégio de ser justificado vem junto com a liberdade para satisfazer os desejos da nossa carne, dissolvendo todo o compromisso com o autor da lei, não passa de perversão. John Wesley, que em seu sermão aprofundou ricamente esse tema, declarou: assim, não posso privar-me da lei nem por um momento, como também não posso privar-me de Cristo. Verificando eu agora quanto a desejo para guardar-me junto a Cristo, do mesmo modo que dela necessitei antes para levar-me a Cristo. De outro modo, este mau coração de incredulidade imediatamente me separaria do Deus vivo. Ambos estão, na verdade, continuamente enviando-me um a outro, a lei e a Cristo e a lei. O evangelho proclamado foi denominado nas Escrituras de a mensagem da graça, Atos 14:3. Nem por isso deixa de apresentar um caminho de obediência. Aliás, como negar o contraste entre o nosso estado anterior a Cristo, quando nos encontrávamos mortos em nossas transgressões e pecados, Efésios 2:1, e éramos chamados filhos da desobediência, com a nova realidade em Jesus, em que somos chamados de filhos da obediência, 1 Pedro 1:14. Despedindo-se dos presbíteros de Éfeso, Paulo apontou-lhes a importância de que a mesma palavra da sua graça que lhe foi pregada continuasse operando na vida deles, tanto para edificá-los quanto para conduzi-los a desfrutar a herança dos santificados. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Atos 20:32. Como vimos no capítulo 7, ao tratar da mudança da lei que se deu com a mudança do sacerdócio, a graça requer obediência. Russell Shedd afirmou que a obrigação de observar tudo o que o Senhor ensinou, Mateus 28:20, faz-nos sentir a graça pela qual a justiça de nosso Senhor Jesus Cristo complementa as falhas inevitáveis que todo esforço humano revela. Esta obediência requerida dos fiéis não suprime a graça divina. Pelo contrário, depende inteiramente dela para que seja possível. O Evangelho da obediência. Estabelecemos anteriormente que Cristo exigiu a obediência de seus discípulos e, ao fazer isso, derrubamos a alegação de que era uma orientação limitada somente aos judeus da antiga aliança. Jesus mandou fazer discípulos das nações, ou seja, entre os gentios. Estes deveriam ser batizados e ensinados a guardar tudo quanto ele havia ordenado, Mateus 28:20. Portanto, sabemos que a obediência à palavra não foi suprimida na nova aliança. Pelo contrário, pode-se dizer que ela veio atrelada ao Evangelho. O vínculo entre a obediência e o Evangelho não pode ser ignorado. Pedro, orientando as irmãs em Cristo, refere-se à possibilidade de que haja algum marido que ainda não se converteu. O termo empregado por ele para falar desse tipo de homem é classificado como alguém que não obedece à palavra. 1 Pedro 3:1. Repare que ele nem utilizou termos como alguém que crê no Evangelho ou convertido, porque ao dizer que tal pessoa ainda não obedecia à palavra,
o resto estava implícito e subentendido. Escrevendo aos Romanos, Paulo mencionou que nem todos obedeceram ao Evangelho. Romanos 10:16. Aqui temos a mesma lógica. Obedecer ao Evangelho é sinônimo de conversão. Aliás, vale dizer que o ensino neotestamentário nunca limitou a obediência à linhagem natural de Abraão. Pelo contrário, também revela que os gentios que nunca estiveram debaixo da lei precisam praticar a obediência. Escrevendo aos Romanos e falando acerca de seu ministério, Paulo esclarece sua missão de levar aos gentios a obedecerem a Deus. Romanos 15:18. Dirigindo-se aos crentes de Corinto, o apóstolo menciona que os santos louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo, segundo aos Coríntios 9:13. O Evangelho envolve necessariamente a obediência. Pedro, em sua primeira carta, relacionar o resultado do Evangelho na vida dos salvos como algo consequente da obediência. Vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade. 1 Pedro 1:22. O apóstolo ainda faz, na mesma epístola, um contraste entre os que creem e os rebeldes, e desse modo revela que a desobediência é o oposto da fé. Pois assim é dito nas Escrituras: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Pedro 2, versos 6-8. John Beverly comenta o mesmo texto com a mesma lógica e explicação. Uma expressão peculiar aparece nesse versículo. E assim para vós, os que credes, mas para os rebeldes. Ele contrasta a expressão os que credes com a palavra rebeldes. Nós não fazemos isso hoje. Atualmente, a palavra crente não tem nada a ver com obediência ou rebeldia. É por isso que muitos dentro da igreja não enfatizam a obediência. Contudo, nos dias do Novo Testamento, os escritores se referiam muito a esse tema. Crer não somente significa reconhecer a existência de Deus, mas também obedecer-lhe. Em outras palavras, se você cresce, você obedeceria, e a evidência de não crer era uma vida de desobediência, também chamado de rebeldia. Obediência é um elemento essencial da salvação. O próprio Jesus disse que multidões creriam nele e o chamariam de Senhor, e até fariam milagres em seu nome, mas não seriam aceitos e não entrariam no reino de Deus, porque não faziam ou obedeciam à vontade de Deus. Mateus 7:21. Não podemos dicotomizar a fé e a obediência, tampouco tentar dissociá-lo do Evangelho ou da salvação. Podemos comparar essa questão à das obras. A Bíblia diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, verso 8 e 9. Logo, ninguém se atreveria a dizer que somos salvos pelas obras. No entanto, o versículo seguinte mostra que o assunto, em vez de encerrado, foi ampliado pelo apóstolo Paulo, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, que fazemos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticá-las. Efésios 2:10. Portanto, é justo afirmar que não somos salvos pelas obras, mas salvos para as obras. Se elas não são o meio pelo qual a vida cristã se inicia, certamente farão parte dos passos a serem dados depois de passarmos pela porta da salvação. Semelhantemente, pode-se dizer que não somos salvos pela obediência praticada, mas somos salvos para a obediência.
Caso negligenciamos deliberadamente tal encargo, então, como expusemos no capítulo anterior, comprometeremos pela desobediência o estado de justiça que nunca teríamos alcançado por mera obediência. Dietrich Bonhoeffer, em sua clássica obra Discipulado, afirmou: só o que crê é obediente, e só o que é obediente é o que crê. A obediência é uma expressão de fé. Podemos classificá-la com base nas declarações de Tiago como as obras da fé. Vemos o que o irmão do Senhor declarou: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé e não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitados de roupas e de alimentos de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Tiago 2, verso 14 ao 18. Tiago mostra que, assim como a fé não pode negar ou excluir as obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, Efésios 2:10, igualmente as obras não devem negar ou excluir a fé. Assim como não há salvação com obras sem fé, como as obras da lei, igualmente não há fé bíblica genuína, sem obras. Criamos conceitos equivocados sobre a fé. Um deles é que, quando se afirma que a fé é cega ou um passo no escuro, não posso concordar com isso. Se por um lado a fé é definida como a prova das coisas que não vemos, Hebreus 11:1, e que vivemos por fé e não pelo que vemos, 2 Coríntios 5:7, por outro lado, as Escrituras também reconhecem que a fé tem uma visão. A respeito de Moisés, nos foi dito que ele perseverou porque via aquele que é invisível. Hebreus 11:27. As declarações não são contraditórias, mas complementares. Quando a Bíblia diz que a fé é a convicção do que não se vê com os olhos físicos e que não andamos por vista natural, não significa que a fé não tenha a sua própria visão espiritual. Temos feito a mesma confusão com a questão da fé e obras. Deduzimos que se trata de um ou outro, quando as Escrituras mostram que, na verdade, um não exclui o outro. Na sequência dos versículos já apresentados, Tiago ressalta que uma fé sem obediência até os demônios possuem. Tiago 2,19. Ou seja, eles creem, mas não estão alinhados a essa fé com a obediência. Em seguida, argumenta que não podemos, em harmonia com as Escrituras, admitir uma fé sem obras. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim as Escrituras que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Tiago 2, verso 20 ao 26. A declaração "a fé como as obras estavam atuando juntas" mostra que uma não anula a outra. Pelo contrário, cooperam entre si. Portanto, ao falar de obediência, a Bíblia fala de obediência da fé. Por quê? Porque da mesma forma que a fé e as obras se complementam em vez de concorrerem, assim também se dá com a fé e a obediência. Com isso estabelecido, exporemos a centralidade da obediência no propósito divino revelado na nova aliança, que é a manifestação plena da graça de Deus.
a essência da mudança. Há muita confusão a respeito do que mudou da antiga para a nova aliança. Já mostramos que, diferente do que pensam os marcionitas, antigos ou modernos, Deus não mudou. Sua imutabilidade é inquestionável. Outros erram deduzindo que houve cessação da lei. Contudo, já comprovamos que, embora tenha havido mudança de sacerdócio e, consequentemente, de lei, Hebreus 7,12, isso não quer dizer que vivemos sem nenhuma lei. Antes, estamos sobre a lei de Cristo. 1 Coríntios 9:21. Alguns pregadores batem na tecla do fim da lei, de tal modo que parece que a lei morreu, enquanto Paulo, em Romanos, afirma que nós morremos para a lei, Romanos 7:4, e fomos libertos dela, Romanos 7:6. Ainda há os que insinuam que, uma vez que a lei do Antigo Testamento era pesada, impossível de ser guardada, então no Novo Testamento fomos agraciados com mandamentos mais leves. Ainda assim, alegam que, em caso de não obedecermos a este, a rigidez já não é tão séria. Quanta deturpação da verdade! Jesus não veio para aliviar a humanidade de mandamentos pesados ou baixar o padrão da lei. Na verdade, devemos admitir que Cristo elevou o padrão em vez de rebaixá-lo. Em seus ensinos no Sermão do Monte, o Senhor usou 6 vezes a frase: "Vocês ouviram o que foi dito". Mateus, capítulo 5, verso 21, 27, 31, 33, 38 e verso 43. E em cada uma delas ele citou uma porção da lei de Moisés. Entretanto, logo depois de cada uma dessas declarações, o mestre complementava: "Mas eu digo", Mateus 5, verso 22, 28, 32, 34, 39 e 44. Já vimos que dessa forma ele atualizou os mandamentos a serem obedecidos. Mas em nenhum momento Cristo simplificou ou facilitou as ordenanças. Na lei, não deveriam matar ou assassinar. Na graça, não poderiam nem sequer se irar contra o irmão. Mateus 5, 21 e 22. Na lei, não era permitido adulterar. Na graça, foi proibido até mesmo olhar para a mulher com intenção impura. Mateus 5, 27 e 28. Na lei, foi concedido divorciar-se e casar novamente. Na graça, o divórcio e o novo casamento só seriam aceitos com uma única exceção. Mateus 5, 31 e 32. Na lei, não era aceitável um falso juramento. Antes, seu cumprimento era obrigatório. Na graça, o juramento nem é permitido. Toda a palavra deve ser honrada. Mateus 5, 33 e 37. Na lei havia ordenanças sobre vingança e retribuição. Na graça, não se pode resistir ao perverso. Vira-se a outra face, entrega-se a capa juntamente com a túnica e anda a 2ª milha. Mateus 5, 38 ao 42. Na lei foi dito para amar ao próximo, mas foi dada a anuência para odiar o inimigo. Na graça, temos que amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem. Mateus 5, 43 ao 44. Portanto, insistimos, o padrão diminuiu ou aumentou? É evidente que aumentou. Isso significa, então, que na graça os mandamentos são mais pesados do que eram na lei? De forma alguma. O apóstolo João nos respondeu essa indagação, porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. 1 João 5,3. Como então é possível aumentar a exigência da obediência e isso não se tornar pesado? Deve-se observar que não foi apenas o padrão da exigência que foi elevado. Ampliaram-se também os recursos capacitadores para tal dimensão de obediência. A graça não veio atacar a lei, e a razão é simples: a lei não era o problema. Quem despreza a lei para tentar valorizar a graça não entende o desdobramento daquilo que afirma. Paulo esclareceu que a lei é santa e os mandamentos é santo, justo e bom. Romanos 7,12. Se não entendermos qual era o problema, teremos dificuldade de discernir qual é exatamente a solução oferecida pelo Criador. O apóstolo revelou que o cerne da aflição humana era a incapacidade do homem,
por sua natureza pecaminosa de obedecer à lei. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, 3 e 4. Esses versículos são essenciais para a compreensão do que mudou da antiga aliança para a nova aliança. O apóstolo denuncia a incapacidade vivida pela lei. Outras versões bíblicas empregam o termo impossibilidade. Esta não deixou de cumprir seu propósito por não ser boa ou porque fosse difícil por si mesma. A limitação da lei é que estava enferma, doente, fraca, impotente pela carne. A natureza humana pecaminosa não se curvava diante das ordenanças divinas. Portanto, o que Deus mirou como alvo a ser atingido foi justamente essa limitação. Essa é a razão pela qual Jesus Cristo veio em carne. 1 João 4,2. Era necessário que Deus o fizesse, enviando seu Filho, à semelhança do homem pecador, por um simples motivo: condenou o pecado na carne. O pecado tinha que ser julgado na carne, porque entrou e se propagou na humanidade pela carne. Qual é o resultado da obra de Cristo? Paulo nos deu a resposta, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia! Deus não queria jogar a lei fora porque a humanidade não podia cumpri-la. Ele veio tratar do verdadeiro problema, a incapacidade da obediência. Esta, por sua vez, tinha origem na natureza pecaminosa. No entanto, a obediência à lei, que antes era comprovadamente impossível, foi finalmente viabilizada pela obra de Jesus. Portanto, a maior definição do que é a graça é que ela veio para ser a força capacitadora sem igual, que viabiliza ao ser humano a obediência que antes havia sido impossível. Fico profundamente indignado quando vejo pessoas desprovidas de entendimento bíblico sugerirem que a graça é a permissão para pecar, uma espécie de tolerância divina à inevitável desobediência humana. Não, 1000 vezes não. A graça é o maior remédio para o problema do pecado, porque não trata só com os frutos da árvore, mas com a raiz. Ressalta-se, portanto, que na graça a incapacidade, não a responsabilidade de obedecer, é que foi removida pela mudança da natureza proporcionada pela redenção divina. Ampliemos essa compreensão. Quando os judeus perguntaram a Jesus por que Moisés permitiu o divórcio, que não se enquadrava no plano divino no período anterior, nem no posterior à lei, a resposta foi elucidadora: por causa da natureza do coração de vocês. Mateus 19:8. A dureza do coração do homem o impedia de viver a plenitude do propósito de Deus, plena sujeição ao Criador e às leis divinas. Entretanto, o Senhor prometeu solucionar esse problema. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e, em troca, darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo o meu decreto e a obedecer fielmente as minhas leis. Ezequiel 36, verso 26. A solução? Trocar o coração empedernido. Isso aponta para a regeneração, ou seja, a mudança de natureza disponibilizada na manifestação da graça. Essa transformação possibilitaria quando se concretizasse o que fora impossível à lei: obediência. A frase "levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis" confirmam isso. A declaração "porei o meu espírito em vocês" indica que a graça capacitadora será relacionada com a presença e com o ministério do Espírito Santo em nós. O escritor de Hebreus faz referência a outra promessa similar, feita por meio do profeta Jeremias, para comprovar não só a chegada, como também a essência da nova aliança. Deus, porém, achou o povo em falta e disse:
Então, chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pelas mãos para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Hebreus 8, verso 8 ao 12. Na primeira aliança com o Israel do Antigo Testamento, este não permaneceu no pacto. Isso fala principalmente da incapacidade de obedecer à lei. Contudo, na nova aliança do Novo Testamento, uma característica se distinguiria, em contraste à primeira, e é o foco principal da promessa. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Novamente, fica nítido a verdadeira diferença entre a antiga aliança e a nova aliança. Na antiga aliança, a lei foi dada para ser obedecida. A não obediência implicava juízo, mas o homem não tinha condições de obedecer a ela. Na nova aliança, a palavra ainda deve ser obedecida. A não obediência ainda implica juízo. No entanto, agora o homem tem condição de obedecer a Deus. Resgatados da maldição. Outra verdade que precisa ser considerada em relação à obediência envolve a questão do resgate da maldição da lei. Portanto, analisemos a declaração que Paulo fez aos Gálatas. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Gálatas 3, versos 13 e 14. Vemos muita confusão na interpretação e aplicação desse texto. A dificuldade, entretanto, não se origina da falta de entendimento sobre a quem a mensagem foi dirigida. É cristalino, quer pelo contexto, quer pelo texto em si, que o apóstolo se dirige aos gentios convertidos, aos que ele chamou de filhos da fé de Abraão. Talvez a confusão comece quando as pessoas focam apenas a substituição da maldição pela bênção e, desse modo, deixam de ver o quadro como um todo. O resgate da maldição realizado por Jesus Cristo em nosso favor, com o claro propósito de que a bênção chegasse aos gentios, também é indiscutível. Então, onde alguns se perdem? Em não perceber a distinção entre causa e efeito. Acabam por focar o fruto, mas não a raiz da árvore. Antes, porém, de desatar este nó, é necessário estabelecer alguns fundamentos. Notemos que o texto especifica a maldição da lei em Deuteronômio 28, nos primeiros 14 versículos. O Senhor anuncia a bênção que seguiria aqueles que obedecessem à sua lei. Contudo, no restante dos capítulos, ele adverte das maldições que viriam sobre os que lhe desobedecessem. Vários textos mostram que o Senhor foi claro e repetitivo acerca deste fato. Prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênçãos se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje estou dando a vocês. Mas terão maldições se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje ordeno a vocês, para seguir deuses desconhecidos. Quando o Senhor, o seu Deus, os tiver levado para a terra da qual vão tomar posse, vocês terão que proclamar a bênção no monte Gerizim e a maldição no monte Ebal. Deuteronômio 11, verso 26 ao 29. No mesmo dia, Moisés ordenou ao povo: quando vocês estiverem atravessando o Jordão, as tribos que estão no monte Gerizim para abençoar o povo serão Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim. E as tribos que estarão no monte Ebal para declararem maldição serão Ruben, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naftali. Deuteronômio 27, verso 11 ao 13.
todo Israel, estrangeiro e natural da terra, com os seus líderes e os seus oficiais e os seus juízes, estavam em pé dos dois lados da arca da aliança do Senhor, diante dos sacerdotes levitas que a carregavam. Metade do povo estava em pé de frente do monte Gerazim e metade de frente do monte Ebal. Tudo conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado anteriormente para que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo o que Moisés tinha ordenado que Josué não lesse para toda a Assembleia de Israel, incluindo mulheres, crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Josué 8, verso 33 ao 35. A determinação divina era pontual. Se alguém andasse em obediência, seria abençoado, mas se desobedecesse, seria amaldiçoado. Por que, pois, precisaríamos ser resgatados da maldição? Porque, como vimos nas declarações de Paulo, nenhum ser humano conseguiu cumprir toda a lei. Logo, a incapacidade de obedecer plenamente levou o homem a estar sob maldição. Contudo, do que Cristo veio nos resgatar? Apenas das consequências negativas de não termos obedecido? Ou da incapacidade de obedecer? Estas são duas questões importantes. Normalmente, se fala do resgate da maldição focando apenas nas consequências da desobediência, enfermidade, falta de recurso, derrota diante do inimigo e etc. Deuteronômio 28, do 15 ao 25. Contudo, se este fosse o caso, então o resgate feito por Jesus teria meramente anulado as consequências do pecado, o que, como resultado, nós deixaríamos na posição que poderíamos pecar sem ter de enfrentar nenhuma consequência. Nesse caso, não haveria mais nenhum tipo de maldição, porque ela já teria sido totalmente aniquilada na cruz, independentemente de como nos comportamos. É esse tipo de engano que tem levado muitos a proclamarem uma graça distorcida. Não há mais maldição nem condenação. Não deixe a religião aterrorizar você com sugestões de consequências de pecado. Dizem alguns pregadores. Jesus já aniquilou toda a maldição. Há, porém, outros textos que contradizem esse conceito. O escritor de Hebreus fala de um tipo de crente que perto está da maldição. Hebreus 6:8. A Bíblia ainda anuncia que, por ocasião da volta de Cristo e da consumação plena da redenção, uma nova realidade se estabelecerá. Já não haverá maldição nenhuma. Apocalipse 22:3. Logo, se há crentes perto da maldição e se ainda não se cumpriu a promessa de aniquilação total da maldição, assim como também não se cumpriu o mesmo gênero de promessa em relação à morte, então, como dizer que não há mais maldição? Agora deixemos de lado as consequências e nos concentremos na causa. Por que havia maldição? Por causa da desobediência. Por que o ser humano não conseguia viver na bênção plena? Porque não podia obedecer inteiramente. Se Jesus tivesse vindo tratar apenas com as consequências, mas não com a causa, ainda seríamos os mesmos desobedientes escravos do pecado que éramos antes. Nesse caso, Cristo só teria nos livrado da punição da desobediência e seríamos iguais aos que estão debaixo da lei, embora nesse caso com permissão de pecar, sem consequência alguma. Se a causa da maldição da lei era a inevitável desobediência oriunda da natureza pecaminosa, como Deus poderia nos resgatar dela? Quebrando a força da velha natureza mediante a troca do coração de pedra por um coração de carne, dando-nos um novo espírito, e assim imprimir em nossa mente as suas próprias leis e escrevê-las no nosso coração. Esta seria a única forma de cumprimento para a promessa divina. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. Ezequiel 36:27. Veja que o escritor das cartas aos Hebreus voltou a tocar no mesmo assunto no capítulo 10. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro, ele diz: esta é a aliança que farei com eles.
Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Hebreus 10, verso 15 e 17. Portanto, é justo concluir que fomos libertos da maldição da lei no sentido da impossibilidade de cumpri-la. A antiga aliança requeria uma obediência que não era possível ao homem não transformado. No entanto, a mudança de natureza, a dádiva do Espírito Santo e a graça transformadora finalmente viabilizaram a obediência aos que estão em Cristo. Quando Paulo assegurou os crentes de Gálatas para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, o apóstolo falava da salvação. No entanto, ao dizer para que recebamos a promessa do Espírito, referia-se à capacidade dada aos salvos para andar em obediência. Por isso, entender a pessoa e a obra do Espírito Santo, bem como a realidade da nossa criação e a forma de se render à natureza e à graça transformadora, é imprescindível. Na sequência, trataremos desse assunto. Encontrei 2 anotações do meu falecido pai, um dos muitos livros que ele, como de costume, não apenas lia, mas grifava e comentava. A primeira frase era: a verdadeira liberdade do povo de Deus não é a liberdade da lei, mas do pecado. A segunda anotação dizia: a graça opera a transferência da lei, das tábuas da pedra para o coração do homem. Com isso, falou tudo. Sou grata a Deus pelo amor, as palavras que testemunhei no meu pai e que ele, pela graça de Deus, conseguiu comunicar aos filhos. Oramos para que a mensagem da graça transformadora alcance o coração do povo de Deus.